Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Recapitulando o que a gente aprendeu na aula anterior, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Estado Novo, certo? Que aconteceu depois do fim da Primeira República, certo? Na aula anterior nós falamos, né? Sobre o fim da Primeira República, falamos sobre como foi Getúlio Vargas no poder, né? No Estado Novo ainda também vamos, né, conhecer um pouco da administração de Getúlio Vargas, certo? Vimos também as mulheres, né, ingressando na política. No Estado Novo, pessoal, nós vamos ter, né, a maior parte desse período vai ser marcada por uma ditadura, né? O que seria a ditadura? Seria uma forma de governo, né, que vocês podem acompanhar até na página 277. Uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias, né, que limitavam a liberdade de expressão e outros direitos do cidadão, né? Os cidadãos eles não tinham direito de liberdade nenhuma, né? Se eles fossem contra, né, as regras do governo, eles eram punidos de alguma forma, violentamente, né? Eram expulsos do país, certo? Chamado de exílio, né? Retirado do país, né? Eram presos, torturados, né? Nessa época aconteceu várias dessas situações, certo? Muitas pessoas morreram. Então, quando inicia, né? Segundo a Constituição, né, a eleição para presidente deveria ser em 1938, mas, né, Getúlio Vargas, em novembro de 1937, né, ele deu um golpe e cancelou as eleições, dando início à ditadura, né? Esse regime durou até 1945, então foi de 1937 a 1945, né? Ficou conhecido como Estado Novo. No Estado Novo, Getúlio Vargas anulou a Constituição, né? Ele fechou o Congresso e acabou também com os partidos políticos, certo? Ele passou a adotar essas medidas autoritárias, né, sem consultar a população em nenhum momento. Nesse regime, existia uma forte centralização do poder, ou seja, Getúlio Vargas mandava em tudo, né? E tomava todas as decisões. Além disso, foi instaurada a censura, né, impedindo que fizessem críticas ao governo, ou seja, né, na televisão, no rádio, nada poderia sair, né, contra, que fosse falando mal, né, que fosse contra o governo, certo? Então, a democracia é o contrário da ditadura, né? A democracia, ela indica o regime político que a população tem participação política, né? Tem liberdade de expressão, e a ditadura, né, já é o contrário disso, né? A população ela é obrigada a aderir, né, todas as, vamos dizer, as medidas, né, do presidente, né? E se revoltarem, né, se forem contra elas, né, eram punidos de alguma forma. Aí na página 277 nós vamos ter uma questãozinha, né, para vocês falarem um pouco sobre a ditadura, as características da ditadura. Vocês vão escrever essa atividade no caderno. Na página 278 vai falar um pouco sobre o direito dos trabalhadores, certo? Para garantir o apoio, né, da população no seu governo, Getúlio Vargas ele atendeu a várias reivindicações dos trabalhadores, certo? Ele instituiu várias medidas, né, que favoreciam esses trabalhadores, porque ele mesmo, né, com aquelas medidas autoritárias dele, ele tinha que ter um apoio da população, né? O que foi que ele fez, né? A jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, salário mínimo, né? Em 1943, esses direitos foram oficializados por meio da consolidação das leis do trabalho, a CLT, certo? Você sabia que até hoje a CLT rege as relações trabalhistas no nosso país, né? Até hoje ela rege, certo? Os sindicatos, né? Quando, né, o Getúlio Vargas aprovou essas medidas, né, que favoreciam os trabalhadores, ele também impôs algumas leis, né, que buscava controlar
essas relações trabalhistas, né? Os sindicatos, por exemplo, eram associações que estavam lá para defender os trabalhadores, né? Tinham que ser obrigatoriamente vinculados ao governo. O populismo, né? Getúlio Vargas foi um político populista. O que é que significa, né? Os políticos populistas eram aqueles que aprovavam medidas, né, para agradar o povo e obter o apoio, né, que foi o que ele fez. Ele tomava medidas autoritárias por um lado e por outro, né, ele criou, né, deu várias medidas favoráveis aos trabalhadores. E esses trabalhadores, né, ficavam agradecidos, né, então ele tinha esse populismo, certo? Ele tinha esse apoio da população. Na página 279 vocês vão responder no livro, também vai falar um pouco sobre a ditadura e a democracia, né, sobre o populismo. Vai falar sobre a CLT, né, consolidação das leis do trabalho, né, vocês vão fazer a leitura aí dos artigos, artigo 5º, artigo 58, né? A todo trabalho igual valor corresponderá a salário igual sem distinção de sexo, né? Isso quer dizer que o homem e a mulher deveriam receber, né, a mesma quantia. Né? Fala também da duração do trabalho. Na 280 vai falar um pouco sobre a propaganda, né, durante o Estado Novo. Né? O Estado Novo, ele tinha, pessoal, muita publicidade a favor do governo, já que a censura, né, que é a proibição de sair algo que caracterizasse de forma errada o governo, de forma autoritária, de forma errada, né, no governo, né, era punido. Então não existia, né, esse tipo de publicidade contra o governo, só existia coisas boas do governo, né? Em 1939, Getúlio Vargas criou um departamento de imprensa e propaganda, a DIP, né? Que tinha só propagandas, anúncios e notícias que falavam bem do governo, certo? Essa instituição, né, era responsável por fiscalizar também e evitar a transmissão de mensagem que fosse contra o governo, certo? Muitos cartazes eram produzidos, né, valorizando a figura pessoal de Getúlio Vargas, né, mostrando, né, ele uma pessoa feliz, né? Mostra ele aqui do lado de crianças, né? Nós temos duas perguntinhas, o que estas imagens têm em comum? Você vai falar. Em sua opinião, qual era a intenção da DIP ao produzir essas imagens, né? Falando bem de Getúlio Vargas. Na 281 vai falar um pouco sobre, né, a era do rádio, certo? Durante a década de 1930, o rádio alcançou grande popularidade. Né? Getúlio Vargas aproveitou o recurso, né, como principal canal de comunicação para a população. O programa oficial do governo, né, chamava-se Hora do Brasil, era transmitido diariamente. Nele eram divulgadas as principais informações sobre o governo e era feita a propaganda política de Getúlio Vargas. Aí nós temos aí também a 3 e a 4, né? A terceira e a quarta questão. Você costuma acompanhar alguma programação de rádio, né? E as outras pessoas da sua família, pessoais, né? Quais os meios de comunicação mais utilizados atualmente, né? Que é quais vocês utilizam atualmente, né? Acredito que vocês nem utilizem rádio, né? E na 282, pessoal, nós vamos ter falando um pouco sobre o carnaval nas ruas e salões, né? O costume de festejar o carnaval já existia, né, no Brasil desde o século XIX, né? No entanto, foi na década de 1930 que o governo Getúlio Vargas passou a assumir a organização oficial do evento popular. Né? Os desfiles e os concursos de ruas passaram a ser programados pelo governo, né? E tinha população rica, por outro lado, costumava festejar o carnaval em bailes realizados em clubes e salões, né? Aí nós temos falando aí sobre o carnaval, né? Salomão Magalhães Borges, né? Na cidade de Belo Horizonte. Vocês vão realizar essas atividades até aí, certo, pessoal?
me enviar as fotos. Quando for na próxima semana, a gente vai corrigir através da live, certo? Hoje, na live de hoje, nós vamos corrigir a atividade que foi passada na aula anterior, certo? E esse restante de atividade que vai ficar, né, do nosso último capítulo do módulo 3, vai ficar para a próxima semana, certo?